a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Queridos, hoje tivemos uma escola bíblica maravilhosa. E o Senhor me trouxe essa mensagem na hora da escola bíblica e vai ser bênção para a nossa vida. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Quem achou, diga glória a Deus. Palavra de Deus nos diz assim, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homens pecadores. E entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o perdido. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos dá de estar na tua casa. Pai querido, o Senhor já tem falado conosco. Continua falando conosco, fala conosco à luz desta palavra. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Aqui toda a honra e toda a glória do Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Você que pode se assente, dando glória a Deus e aleluia, porque Jesus está aqui. Queridos, hoje na escola bíblica, um assunto maravilhoso. Falando que Jesus, Ele ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. E eu queria ler aqui com você 3 versículos que nós meditamos aqui na escola bíblica, que está lá em Atos, capítulo 10, versículos 34 a 36, que nos diz assim: Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ou seja, Deus quer salvar a todos. Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Agora vira um pouquinho a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus. Você já parou para pensar
que não foi você que escolheu o Senhor, mas Ele que te escolheu. E essa palavra, ela traz uma lição tremenda. Porque a palavra de Deus, ela fala que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Ele era o chefe, irmãos. Ele que mandava naqueles que cobravam os impostos. Ele que extorquia o povo. Ele que mandava extorquir e se enriquecia com aquele dinheiro, extorquindo o povo. E a palavra de Deus fala que ele extorquindo o povo, ele não era bem visto. Pelo contrário, ele era mal visto. Mas a palavra de Deus fala que ele era o maioral dos publicanos e rico. Queridos, vira um pouquinho a sua Bíblia, lá em Lucas 18, versículo 24 a 26, que nos diz assim: E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Queridos, a palavra de Deus, ela não fala que riqueza é o problema. Mas você colocar em primeiro lugar a riqueza, aí é um problema. Amar a riqueza e não amar a Deus, achar que a riqueza, que você tendo condições financeiras, você pode tudo, isso não é verdade. Porque a doença, ela vem para o pobre e para o rico. A doença, a situação, o Covid, veio para todo mundo. Então o Senhor, por isso que o Senhor alerta, nós não podemos ser amigos do dinheiro. O dinheiro tem que ser uma ferramenta necessária para a nossa vida. Temos que trabalhar, temos que pagar as nossas contas, mas ele é uma ferramenta necessária. Mas Zaqueu, de repente, aqui no versículo 3, vai falar que ele procurava ver quem era Jesus. E ele não podia. E aí ele começa a enfrentar algumas situações aqui. A primeira era a multidão. A multidão não deixava ele chegar até Jesus. E aí, se você parar para pensar, se você meditar nesse texto, era a última vez que Jesus estava passando ali por Jericó. E ele salva um mendigo que estava ali na beira do caminho. E ele salva um rico que estava ali em cima de uma árvore. Era a última vez que Jesus estava passando por Jericó e ele não perdeu a oportunidade. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Eu quero te convidar a não perder a oportunidade. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se amanhã, a esta hora, estaremos aqui ou se Jesus voltou para nós. Mas nós sabemos que Ele chamou a todos nós e que Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele nos ama. Então aqui a multidão, por causa da multidão, ele não conseguia ver quem era Jesus. Você se lembra da multidão quando Bartimeu estava ali na beira do caminho? Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandava ele se calar. E aí ele gritava mais alto ainda, até que Jesus para e manda chamá-lo. Tem horas que a multidão, irmãos, ela vira uma pedra de tropeço. Alguém que fala para você: vai na igreja para quê? Mas vai orar de novo para quê? E isso pode ser alguém da família, pode ser alguém do trabalho, pode ser um vizinho, alguém da tua convivência. E eu, meditando nesta palavra, me lembrava que quando nós nos convertemos e tomamos um posicionamento, aquelas festas que se faziam conosco já não se fazia mais. E parece que todo mundo da família fez assim, ó.
naquele tempo. Os amigos, aqueles amigos, nós já não tínhamos mais. Parecia que nós estávamos isolados, mas ao mesmo tempo fortalecidos pelo poder de Deus. Ao mesmo tempo. Sabe quando você toma um posicionamento e se converte, e de repente aqueles amigos somem? Não se preocupe. O importante é o teu posicionamento. E Zaqueu, a palavra de Deus, ela vai falar que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas por causa da multidão, uma outra situação que ele enfrentava, que era no seu aspecto físico. Ele era de baixa estatura. Então ele era pequeno, ele não conseguia ver. E quantas pessoas, queridos, por conta de algo físico, não vêm na casa do Senhor? Quantas pessoas deixaram de buscar a Deus por causa de algo físico? Quantas pessoas deixaram de orar por causa de algo físico? Ah, eu estou com dor, eu não vou. Eu recebi esse diagnóstico aqui, eu não vou. Eu estou aqui passando uma prova, uma luta, eu não vou. Mas é nesse momento que você tem que estar na presença de Deus. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes, porque nós somos dependentes de Deus. E servir ao Senhor tem que ser uma alegria na minha vida e na tua vida. Nós precisamos do Senhor. O que Zaqueu faz? A palavra de Deus fala que ele corre, ele vai adiante da multidão, sobe ali num sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Imagina aquele que era maioral, a maioral dos publicanos, um cargo alto, aquele que era rico, aquele que tinha uma posição, agora está correndo e subindo numa árvore. O que ele teve que vencer? O orgulho dele. Sabe, irmãos, se a gente não vencer o nosso orgulho para estar na presença de Deus, nós não vamos conseguir. Que Ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor possa nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da presença de Deus. Porque enquanto meu ego estiver à frente, não tem espaço para o Senhor. Nós não podemos nada, queridos. É Deus quem pode todas as coisas. Então ele precisou descer, irmãos. Ele precisou descer. E ao mesmo tempo ele precisou subir. Ele precisou subir naquela árvore. Ele precisou vencer o seu orgulho. Só que quando Jesus chega naquele lugar, embora Zaqueu achasse que ele estava correndo para ver Jesus, Jesus é que estava indo ao seu encontro. E Jesus encontra Zaqueu naquela árvore falando: desce depressa. Sabe por que Jesus falou para ele: desce depressa? Porque o Senhor tem pressa da salvação. O Senhor tem pressa da minha vida e da tua vida. O Senhor tem pressa da tua família. O Senhor tem pressa, irmãos. Por isso que ele falou: desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Sabe o que o Senhor queria com Zaqueu? Ele não queria só que ele descesse, mas ele queria um relacionamento. E o relacionamento, irmão, ele começa aqui? Não, ele começa lá em casa. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e temos intimidade com o Senhor. O Senhor, Ele quer um relacionamento com cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos buscar. Buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. E invocá-lo
enquanto Ele está perto. Jesus, Ele está perto. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Zaqueu, de uma forma tremenda, olha o que ele fez. Ele desceu a toda pressa. Agora aquele que era odiado por todos, aquele que roubava o povo, agora ele desce depressa, a toda pressa. Se você parar para pensar, ele teve que ficar no alto, para ele poder enxergar Jesus. Mas ele nem se preocupou de se machucar. Ele desceu a toda pressa. Isso quer dizer que tem horas na nossa caminhada com Cristo, nós podemos ter um arranhãozinho daqui, um machucadinho dali, porque o Senhor vai nos lapidando, irmãos. Mas Ele fala para nós, desce depressa, desce depressa. Por quê? A palavra de Deus nos diz que Ele queria ir à sua casa. Querido, você já abriu a porta da sua casa para Jesus entrar? Você já falou para Jesus, Jesus, entra na minha casa. Jesus pode entrar na minha família, pode entrar aqui na minha casa, pode entrar aqui no meu trabalho, pode entrar na minha saúde, pode entrar nos meus negócios, pode entrar, Jesus. Nós precisamos chamar Jesus. E a palavra de Deus fala, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ou seja, quando nós recebemos Jesus, nós ficamos alegres. Mas há algo aqui tremendo no versículo 7. Porque ele fala assim, todos, diga assim comigo, todos. Ou seja, não era um, não era dois, não eram três. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Você já parou para pensar que aquele que era pecador, aquele tido como ladrão, agora ele queria Jesus. E é uma alegria, uma pessoa que quer Jesus. Mas todos murmuravam. E ainda rotulavam. Como que Jesus vai se hospedar na casa de um homem pecador? É assim a nossa vida. Não pensa que você aceita Jesus e todo mundo à sua volta está dando pulos de alegria. Porque isso não é verdade. A nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra as potestades do inferno, irmãos. Então é guerra, irmãos. É guerra espiritual. Nós estamos em guerra. E nós temos que entender que nem todo mundo vai gostar disso. Mas tudo depende da minha posição e da tua. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Talvez você esteja aqui hoje, ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou está afastado dos caminhos do Senhor. Desce depressa, porque Jesus quer cuidar da tua vida. É rápido, irmãos. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, nem daqui 10 minutos. Mas nós sabemos que Jesus está à porta e bate. E se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele vai entrar. A palavra de Deus lá no versículo 8, fala, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A salvação havia entrado na sua casa. Não porque ele resolveu dar os seus bens, ou porque ele resolveu restituir 4 vezes mais. Não, é porque ele se arrependeu.
Quando tem arrependimento, há salvação, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar de conduta, mudar tudo aquilo que nós fazemos errado e pedir para o Senhor, guia-nos pelo caminho eterno. Nós precisamos pedir para o Senhor, sonda e esquadrinha o meu coração. Nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, eu quero a minha salvação. O irmão Danilo falou, a salvação é alcançar da força, e é uma força. E essa força é ir matando a nossa carne, é buscando a presença de Deus, é buscando obedecer a voz de Deus. Zaqueu, mesmo corrupto naquela situação, obedeceu a voz de Deus. Imagine que se Jesus fizesse acepção de pessoas, Zaqueu não teria salvação. Mas Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Nós que rotulamos, nós que condenamos, nós que julgamos. Às vezes nós olhamos assim uma situação, uma pessoa e falamos assim, ixi, aquele lá não tem mais jeito. Eu me lembro certa ocasião, fomos orar numa casa, onde tinha um homem que era alcoólatra, e ele já estava na cama com 40 quilos. E aquele cheiro daquele homem exalava bebida. O quarto era um odor de bebida. Parecia que a carne dele estava curtida, ele estava manchado até, de tanta bebida. E ele já não andava, ele já não falava. Ele estava numa condição muito difícil. Irmãos, a mulher dele nos chamou lá para fazer uma oração, porque ele ia morrer. E aí, quando nós olhamos assim, começamos a orar naquele quarto, a mulher dele caiu endemoniada aqui. Já começou ali. Quando nós terminamos, nessa época, o meu esposo era diretor de uma chácara de recuperação. Eu falei para o meu marido, vamos levar ele para a chácara. Meu marido falou, meu Deus, e se ele morrer lá? Eu falei, ele não vai morrer. E nós levamos ele, naquelas condições, irmãos. Irmãos, foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquele homem já estava de pé, já estava ganhando peso, já estava louvando a Deus, já estava lendo a palavra, e aquele homem foi totalmente liberto. Não tinha mais cheiro de álcool, não tinha mais enfermidade, a pele dele foi transformada. Por quê? Porque aonde Jesus entra, algo acontece, irmãos. Não dá para a gente rotular ninguém, não. Quem sabe é Deus. Talvez você tenha alguém aí da sua casa, da sua família, que você pensa, esse daqui não tem mais jeito. Para o Senhor tem jeito. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele amou a todos, irmãos. E nós temos que ter essa convicção. É a palavra de Deus que nos diz. Então, irmãos, quem somos nós para fazer acepção de pessoas e falar que esse vai ter, aquele lá não vai ter? Eu sempre penso que naquele grande dia, quando a gente chegar no céu, a gente vai tomar um susto. A gente vai falar, mas esse está aqui? Muito julgamento, irmãos, muito apontamento. E isso não é verdadeiro, porque a palavra de Deus, ela fala que o Senhor veio para todos. Então, a palavra de Deus, no versículo 9, nos diz assim, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus oferece a salvação. E a salvação, queridos, não é por obras. Você pode dar o seu melhor. Você pode doar um monte de coisa, um monte de cesta básica, roupa. Você pode fazer tudo isso porque faz parte da generosidade. Você pode fazer tudo isso. Mas a salvação não é alcançada por obras. A salvação, ela não é alcançada pela religiosidade, irmãos. Não adianta você ficar orando aí
24 horas por dia, e ali naquele círculo vicioso, e repetindo, e repetindo, e repetindo, isso não te leva à salvação. Mas a salvação é pela graça do Senhor. E se nós sabemos que é pela graça de Deus, nós temos a misericórdia do Senhor sobre nós. Nós temos a bondade do Senhor sobre nós. E essa palavra, ela nos ensina algo tremendo. Quando Zaqueu, ele desce daquela árvore, e ele desce depressa, por que ele desceu? Ele só queria ver quem era Jesus, mas ele creu em Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus Cristo, o Senhor entra na nossa vida. O Senhor muda a nossa história. Ele creu em Jesus e obedeceu. Ele recebeu Jesus com alegria. Ele foi contra os padrões do mundo. O que o mundo fala? Lá no mundo você tem alegria. Não, você tem que se divertir. Você tem que aproveitar. Quando eu me converti, eu achava que crente não era alegre. Eu achava que crente não se divertia. Eu ficava pensando assim, nossa, mas eu acho que não faz nada. Imagina, isso é mentira de Satanás. Nós somos um povo alegre, nós temos a alegria do Senhor, nós temos o regozijo do Senhor na nossa vida. Isso é mentira de Satanás. E a palavra de Deus fala que Zaqueu desceu e recebeu na sua casa com alegria. Ou seja, aquele homem rotulado, aquele ladrão, porque ele estava roubando o povo. Agora ele recebe Jesus com alegria. Ou seja, você pode ter entrado aqui com alguma tristeza na alma. Você pode estar aí oprimido. Você pode estar passando alguma dor. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui. E se você receber Jesus no seu coração, Ele muda a tua história. Ele transforma toda a tristeza em olhos de alegria, a palavra de Deus nos diz. Então, é uma certeza que nós temos, irmãos. E outra coisa, Deus mudou o coração de Zaqueu, quando ele falou, resolvo. Ou seja, não foi Jesus que falou, você vai ter que dar. Ele falou, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, Deus trabalhou no coração de Zaqueu. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Deus trabalha no nosso coração. E Ele transforma aquele coração de pedra em coração de carne. Queridos, nós precisamos de Jesus. E entre nós, nós temos que fazer a diferença. Eu achei tão interessante sexta-feira no programa Encontro com Deus, a minha mensagem foi que nós temos que ter evidências, ser diferentes. Quem é que as pessoas olham para nós, o que as pessoas veem? E aí o irmão veio aqui à noite e pregou exatamente isso, porque nós temos que brilhar a luz de Jesus em nós. E é exatamente isso, irmãos. Essa chama não pode se apagar dentro de mim e dentro de você. Essa chama de buscar a Deus não pode se apagar dentro de nós. Nós precisamos buscar ao Senhor. Precisamos clamar. Se for preciso, sobe na árvore. Desce na presença de Deus. Tira o orgulho. Sabe, pede para o Senhor, Senhor, me esvazia de mim mesmo. Enche-me do Teu Espírito Santo. Eu queria chamar os músicos aqui. Sabe, irmãos,
Tem momentos que o Senhor permite nós passarmos algumas provas, para que nós sejamos aprovados. E é maravilhoso ser aprovado por Deus. É maravilhoso estar na presença de Deus. Esse é o dia, essa é a hora, essa é a chance que o Senhor nos deu. Zaqueu não perdeu tempo, agarrou a chance. Bartimeu agarrou a chance. E você? E você que nos assiste aí na sua casa, agarre essa chance. Talvez seja a nossa última chance, nós não sabemos. Talvez seja a última chance que nós tenhamos de estar na presença de Deus. Mas Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós temos que descer na presença de Deus.